O ex-desembargador Sebastião Coelho acabou de revelar uma verdadeira bomba e dar a solução para todos nós, o povo brasileiro. Em uma entrevista exclusiva, ele revela como podemos trazer o tão sonhado impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele que não tem papas na língua e teve coragem de dizer isso na frente de todos os ministros? É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero... Na hora que cantou o hino nacional, e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Não foi diferente, ele trouxe a solução para todos os brasileiros. E olhem o que ele disse. Eu quero dizer o seguinte, que embora o silêncio da grande imprensa, da imprensa TV aberta e jornais que apoiam o governo e apoiam as ações do STF, eu creio que a população brasileira ela está suficientemente esclarecida com relação ao que está acontecendo. Você conversar numa padaria, numa borracharia, em qualquer lugar, a pessoa vai dizer, olha, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não está correto. E falo palavras, eu tenho ouvido, infelizmente, palavras horríveis acerca de alguns senhores ministros do STF. Então, a população ela está consciente de que o Supremo Tribunal Federal necessita ter um freio, necessita ter um limite, porque quando a Constituição foi feita em 88, a sua concepção ela é perfeita, porque ali previa, está escrito, a independência e o judiciário só julgando. Mas quando o judiciário passou a ser um tribunal político, a ser um ente político, isso confirmado, dito pelo próprio atual presidente, o ministro Barroso, de que adquiriu poder político, o tribunal entrou nas entranhas da política, não só para desfazer a vontade do povo, que é suspendendo ou tornando inaplicável normas escritas pelo Congresso Nacional, portanto, a vontade do povo, mas entrando na própria governança. Quando nós vemos ministro determinando quantos bombeiros têm que ir combater incêndio, isso é só mais um dos escândalos da atuação indevida do Supremo Tribunal Federal. O ideal, nós termos ações como essas que aconteceram ontem na Câmara, não seria necessária. Não seria necessária se o Supremo tivesse cumprido o seu papel. Mas quando não cumpre o seu papel, o Congresso tem que intervir. E a aprovação da PEC 8, que já veio aprovada do Senado, limitando decisões monocráticas, necessária. A aprovação da PEC, que com a possibilidade de suspender decisões que invadam a competência do Supremo Tribunal Federal, eu vi vocês colocando a matéria do jornalista falando que é o novo AI-6. Não, o AI-6 está sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal quando desfaz a vontade do povo manifestada através do Congresso Nacional. Então, eu quero louvar, parabenizar a Câmara na Comissão de Constituição e Justiça, especialmente a deputada Carolina de Toni, que teve a coragem
de bancar e colocar essas pautas, e a todos os deputados que aprovaram os 4 itens ontem lá na CCJ da Câmara, mas o nosso problema continua no Senado Federal. Continua no Senado Federal e na paralisação, infelizmente, que nós tivemos da nossa causa principal. Nós temos 2 causas principais. A primeira é tirar Alexandre de Moraes, porque, evidentemente, ele não é um juiz, ele é um abusador. Ele é um criminoso abusador, que não cumpre a Constituição. Essa é a primeira. Junto à anistia para todas essas pessoas do 8 de janeiro. E uma pauta que ninguém fala, mas eu vou falar em todas as oportunidades, é a contagem pública dos votos. Enquanto nós não tivermos contagem pública dos votos, nós não teremos paz na nação. É incrível, né? Eu estou defendendo que a legislação eleitoral brasileira se equipara à legislação da Venezuela, onde lá teve a contagem pública dos votos. Não foi acatada pelo ditador, mas houve a possibilidade da conferência dos votos. Não, a presidente do STF disse que a urna, a gente pode mais nem falar essa palavra, é inquestionável. Como? Dependendo de cada pessoa, até Deus as pessoas questionam, mas a urna não é inquestionável. Então, eu vejo com muita preocupação e nós perdemos um mês, infelizmente, da nossa pauta principal. Adriles, você está mutado. Peraí, pode ir. Você se mutou. Você se mutou, Adriles. É que o Adriles fala muito. Ele se mutou e esqueceu que se mutou. Claro isso. Desembargador, a gente acabou de falar sobre a possibilidade do Alexandre, do STF, limitar e proibir uma limitação dos abusos do STF. Ou seja, parece que é uma coisa tautológica. O STF, o Legislativo tenta dirimir o autoritarismo do STF, mas tem que falar, olha, essa matéria é nossa. Então a gente vai legislar assim e a gente não está nem aí para vocês. O senhor falou de uma ordem de prioridades aí. O impeachment, a contagem pública dos votos e a anistia. A anistia também já foi ameaçada de ser extinta se ela for colocada no Legislativo e for barrada pelo STF, pelos próprios ministros. Ó, quem decide o que é constitucional são nós. Você não acha que a gente deveria centrar esforços e prioridade na pauta do impeachment? Porque esse impeachment do Alexandre de Moraes, um ministro, como o senhor mesmo disse, que é um abusador, não causaria um constrangimento e um freio de arrumação para o autoritarismo dos outros? Porque a gente fica pensando o seguinte, tudo que é feito no Legislativo, vai votar a anistia, aí chega no STF, eles vão barrar. Vai votar a contagem pública dos votos. Chega no STF, eles vão barrar. Quem manda no país hoje está muito claro. É o STF. Faz e desfaz, abusa, desabusa, contraria, censura, prende, massacra, arranca dinheiro. Não adianta o Legislativo fazer nada. O senhor não acha que a prioridade tem que ser, praticamente, nesse momento, exclusiva para o impeachment do Alexandre de Moraes, para que venham as outras reformas e as outras construções do Legislativo e da sociedade civil? Tá perfeito, Adriles. O ministro Toffoli disse há um tempo atrás que o STF, além de ser o poder moderador, ele foi para a Constituição de 1824, né, lá do rei, né, do Império, e ele disse também que o STF é o editor do Brasil, ou seja, o STF é o editor. O que ele fala está resolvido. Seria normal se nós estivéssemos dentro de uma serenidade do Poder Judiciário que nós não temos. A questão do ministro Alexandre de Moraes, ela está nas mãos do Senado Federal. Houve aquele movimento todo sobre o boicote ao partido PSD, que tem um maior número de senadores e é quem está impedindo o andamento do processo de impeachment lá no Senado Federal, mas o que resultou da eleição? Embora numericamente, o partido PSD saiu com o maior número de prefeituras. Então, eles se sentiram fortalecidos. Então, eu já disse e repito, eu estou acompanhando essa semana aqui em Brasília, está terminando já. Na próxima semana eu vou tirar um pequeno descanso, mas eu quero ver o que o Congresso vai fazer na próxima semana. Meus amigos, se não tiver uma ação efetiva do Senado Federal, a única solução para esse país é uma paralisação nacional. É uma paralisação nacional. Só assim o Congresso Nacional vai entender que tem que agir contra os abusos de poder do Supremo Tribunal Federal. E os senhores ministros do STF vão entender que a
população realmente está contra o arbítrio que eles têm praticado há muito tempo. É o arbítrio junto com a vaidade, nem tudo eles se manifestam, tudo eles dão opinião, e isso confunde a opinião pública. Agora, o outro lado, Adriles, é que os parlamentares, eu já disse isso, eu estou sendo repetitivo, né? Tem uma parceria, uma amizade tão grande entre esses ministros. Eu fiquei, por exemplo, dos políticos com os ministros, eu fiquei estarrecido, acho que foi o Alan dos Santos que falou isso, né? Que no dia 7 de setembro, Marcão, naquela manifestação belíssima que teve em São Paulo, que o governador de São Paulo teria jantado com o ministro Alexandre de Moraes. Então, veja, os sinais eles ficam trocados. As pessoas que têm liderança política no Brasil não estão se manifestando veementemente. O presidente Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ele disse claramente: eu quero o impeachment de Alexandre de Moraes. Para mim foi uma surpresa positiva. Mas então, o governador não disse. Não disse. E nós perdemos, né, o Marco Antônio, não sei se tem para falar isso, a manifestação do 7 de setembro foi perdida, porque um dos organizadores da manifestação não falou mais de Alexandre de Morais, né? Tratou de cuidar da eleição de São Paulo sem ele ser o protagonista. O ex-pastor Silas Malafaia. O ex-pastor. Eu tenho tratado como ex-pastor, as pessoas dizem: mas Sebastião, você é pastor também? Eu falo, porque o pastor ele tem que falar de Cristo, ele tem que plantar a paz. Quando alguém planta o ódio e tem vingança em seu coração, não pode ser considerado um pastor. Perfeito, Sebastião. Vou jogar para o Bertorelli. Tem uma perguntinha final para o Sebastião Coelho, Bertorelli? Tenho sim. Assim como a Karina, fica aqui o meu registro, meu elogio ao senhor, a sua coragem de botar o dedo na ferida, mesmo estando aí, na minha sincera opinião, mesmo estando correndo um risco seríssimo aí, estando no Brasil. Então, fica aí, primeiramente, meus parabéns à sua coragem, à sua determinação de não abandonar o Brasil, sempre aí com a sua opinião técnica muito bem embasada e muito bem ponderada. Com base nessa sua opinião técnica, e eu sei que muito bem embasada, o senhor é um erudito, principalmente nessa área do direito, eu pergunto ao senhor: que leis ou tratados internacionais que já foram violados especificamente pelo Alexandre de Moraes, seja na área de direitos humanos, prisões ilegais ou cerceamento de liberdade de expressão, o senhor poderia citar uma ou duas que foram já violadas pelo Alexandre de Moraes e já seriam suficientes para embasar o impeachment dele? Obrigado por suas palavras, Bertorelli. Eu cito o Pacto de São José da Costa Rica, né? E quem mais tem feito uma ação tem sido o doutor Paulo Farias, o advogado de Daniel Silveira. Esteve lá recentemente, protocolou a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes por violação dos direitos humanos. O que o ministro Alexandre de Moraes faz, Bertorelli, é inaceitável. Eu converso muito com os juízes. Claro que o juiz ele não pode vir a público dar opinião, senão ele responde processo, né? Eu mesmo fora da justiça estou respondendo um processo, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele abusou em todos os sentidos em relação aos direitos humanos. Ele abusa em relação à lei de abuso de autoridade. Ele abusa com relação à lei de tortura. Ele abusa com relação à lei do Estatuto da OAB, porque não cuida, não respeita as prerrogativas dos advogados. E quando ele não respeita a prerrogativa do advogado, ele cerceia a defesa e, portanto, fica prejudicada a parte que está sendo julgada, embora aqueles processos lá no STF sejam cartas marcadas. Ali não são julgamentos, ali são carimbos dizendo: olha, vai ser isso daqui e acabou. Então, quando eu falo que a anistia é uma pauta necessária, porque nós temos mais de 2.000 pessoas sofrendo, algumas na prisão,
outras vão ser colocadas na prisão, porque eles estão soltos, transitou em julgado, vai ser colocado na prisão, morte dentro da prisão, como aconteceu com o Clesão, outros que morreram por conta de tornozeleira eletrônica, fazendo trabalhos incompatíveis com a sua atividade para tentar a sobrevivência. Famílias morrendo, necessitando de auxílio até para a comida, porque o provedor da casa não poderia. Então, o senhor Alexandre de Moraes, ele é um escárnio para a justiça brasileira, é um escárnio. Então, quando eu vejo que falam dessa amizade toda do governador de São Paulo com o Alexandre de Moraes, eu me preocupo. Eu fiz um videozinho outro dia, num domingo, foi uma inspiração divina, um videozinho bem curto. Eu botei, olha, se você é amigo de alguém que é amigo do teu inimigo, tome cuidado porque você vai ser traído. Então, quando eu vejo essas amizades todas com pessoas que são amigas do Alexandre de Moraes, como é que nós vamos confiar nessas pessoas? Não tem como. E para trazer uma tranquilidade, Bertorelli, você falou sobre questão de processo, eu estou processado no Conselho Nacional de Justiça, porque o corregedor da época quer apurar a minha atividade pessoal depois que eu aposentei. Mas eu tenho uma boa notícia até para dizer para a população, eu sempre achei que eu estava investigado. Embora sem causa, né, mas não necessita de causa, né, Marco Antônio? Mas no meu processo lá, o procurador, o subprocurador-geral da República, o doutor Adonis, que atua no caso, perguntou por ofício a Alexandre de Moraes se eu estou investigado no 8 de janeiro. E ele respondeu agora, dia 13, doutor Edson, foi, né? Agora, dia 13, eita, que nome, dia 13 e meio, ele respondeu que eu não sou investigado por conta do 8 de janeiro. E seria, assim, o suprassumo do absurdo, né? Mas, pelo menos, é uma boa notícia, né, para aquelas pessoas que se preocupam com alguma ação arbitrária contra a minha pessoa. Claro, que sempre pode criar uma outra. Eu dizer aqui que ele é um criminoso já é um motivo, não dele, mas de algum filhote, que ele tem os seguidores, hein? Eles têm os seguidores. O bem tem seguidores e o mal tem seguidores. E o Alexandre de Moraes tem os seus... Olhem que verdadeira bomba que aconteceu no STF, que tem a ver, gente, com drogas. É muito sério. Olhem essa notícia. Olhem que notícia. Polícia prende suspeitos de venderem drogas a servidores no Distrito Federal, próximo ao STF. 3 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, suspeitas de venderem maconha e cocaína a servidores funcionários terceirizados de órgãos públicos do Distrito Federal. As prisões ocorreram no âmbito da Operação Sheldon, desencadeada pela Polícia Civil, que cumpriu ainda 5 mandados de busca e apreensão. Havia inicialmente suspeita de servidores do STF que estariam envolvidos no esquema. No entanto, a corte nega qualquer envolvimento, afirmou a Gazeta do Povo que a venda de drogas ocorria entre os outros locais, em um estacionamento próximo ao prédio. Mas, aspas, já tentou por diversas vezes regularizar e assumir o local para facilitar o controle, mas não houve autorização da IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, fecham aspas. E olhem o que disse o deputado Paulo Bilinski sobre isso. Polícia Civil vai explicar como funcionava essa quadrilha próxima ao STF. Essa operação começou há um ano, mais ou menos, quando um funcionário terceirizado de um órgão público foi preso, vendendo drogas, principalmente maconha. E aí, analisando esse indivíduo, os elementos que foram presos, a gente identificou que esse funcionário ele tinha uma rede de fornecedores que passavam maconha para ele poder revender, já que ele tinha uma proximidade com os servidores, um público de uma alta renda. Então, ele vendia por um preço um pouco acima da média, mas a droga era uma droga convencional. E aí, depois de alguns meses de investigação, a gente conseguiu identificar esses fornecedores. Eram 2 indivíduos de Samambaia, um indivíduo de Águas Lindas e um outro da Ceilândia. Então, a gente representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão, foi deferida e hoje foi dado cumprimento em 5 mandados de busca e apreensão. Desses 5 mandados resultaram em 3 prisões em flagrantes, uma desse indivíduo de Águas Lindas, que era um dos fornecedores, e 2 indivíduos de Samambaia, que atuavam em conjunto, em associação, repassando a droga para esse fornecedor. O indivíduo de Ceilândia ele não foi localizado, mas também na casa dele não foi achado nada de ilícito, então ele acabou excluído da investigação.
Esses 3 indivíduos estão presos em flagrante, a gente espera que eles continuem presos preventivamente, mas isso cabe à justiça, até porque eles já têm passagem, inclusive, por tráfico de drogas. E a 5ª DP agora vai continuar com as investigações no intuito de diminuir o tráfico de drogas aqui na região central de Brasília. Viram, gente, que verdadeira bomba envolvendo servidores públicos, segundo informações do STF? É surreal, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam do que disse Sebastião Coelho e esta solução que ele deu para o povo brasileiro. Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também quero que vocês tenham uma quinta-feira mais que abençoada. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.